A gente veio, enfim, saiu nosso bate-papo, veio, veio apresentar um pouquinho da história da Madame Z, da Luciana, da Zazá, de todo mundo que participou um pouquinho desse sonho, desse projeto, e vem participando, né? Sim, com certeza. Então, vou começar, Luciana. Quero te perguntar um pouquinho sobre a trajetória, o início, a ideia para iniciar a Madame Z, voltar lá atrás, perspectiva. Sempre quando eu penso no voltar lá atrás e contar essa história, é meio impossível para mim não falar do que a cozinha significa na minha vida, né? Legal. A família do meu pai, a minha mãe, acho que foi uma coisa que veio da minha criação mesmo, né? Esse amor por fazer as coisas e por produzir, fazer festa e ser detalhista, né? O meu pai, a família dele é super grande, todo mundo cozinha, todo mundo meio que foi criado assim em torno do fogão, né? Das panelas. Então, acho que é uma coisa que eu repeti um pouco com os meus filhos, né? E uma coisa que sempre fez parte da minha vida. A minha formação é jurídica, eu sempre trabalhei com outras coisas, né? Mas sempre fiz festa infantil, sempre fiz bolo para os amigos, isso sempre teve sempre presente. Gostou, sempre exatamente, presente. na minha vida de uma forma geral. E aí a Zazá foi crescendo, né? O João nem tanto, mas a Isabela cresceu comigo, né? Nesse esquema. E aí, quando ela estava no colegial, e aí foi falar de profissão, dessas coisas, ela começou, eu quero fazer gastronomia, quero fazer gastronomia. E aí acabou indo, né? A gente relutou, eu relutei um pouco, porque eu achava que ela estava indo mais para preencher um lado meu, né? Sim. Afetivo meu. Mas não, era dela mesmo. E aí ela cursou gastronomia na AMB. E a história da loja, da formação da loja em si, eu acho que veio muito nesse final de período de encerramento da faculdade dela. Né? Tá. A gente já fazia, a ideia da Madame Z, o espírito, isso já existia antes disso, porque quando ela começou mesmo a se interessar por essa coisa de cozinha, a gente já começou a fazer trufa para os amigos, já começou a distribuir os produtos em loja de conveniência, essas coisas. Então, um espírito, um pouquinho disso já existia, né? Mas a abertura da loja mesmo veio quando ela resolveu voltar para Atibaia, né? Legal. Que aí ela não queria ficar em São Paulo, né? Uma menina que foi criada aqui no interior, não sabia, acho que nem atravessar a rua quando foi para lá. E aí quando ela resolveu voltar, a gente pensou, o que a gente vai fazer então, né? Ela vai trabalhar aonde? Perfeito. E ela nunca se identificou com a cozinha quente, sempre foi com a cozinha fria, né? Com confeitaria, doce, etc. Então, esse ponto onde a gente está aqui, né? Estava fechado, havia uns 2 anos já. A família do meu marido sempre foi aqui do centro. Minha sogra teve floricultura, meu marido tinha estacionamento. Eu trabalhei com ele também durante muito tempo aqui nesse pedaço, certo. Né, aqui na praça. E aí, acho que o impulso mesmo de tudo isso acontecer foi dele, nem foi meu. Legal. De procurar um ponto, de falar, não, vai, sai daqui, não precisa mais trabalhar comigo, vai fazer as suas coisas, né? Aí a gente foi um envolvimento todo familiar, eu acho, nesse processo, né? Todo mundo ajudou com o que pôde, financeiramente, com as ideias. O João fez o projeto. A gente começou sem saber o que isso significava. Claro, né? Como todo mundo. A gente queria o quê? O nosso objetivo era que a Zazá tivesse um emprego e eu queria só ser feliz, queria fazer aquilo que meu coração profissionalmente sempre desejou, que era trabalhar com a comida. Então, a gente abriu a loja. Alugamos o ponto no dia 20, acho que de dezembro, abrimos a loja no dia 10 de fevereiro, né, do ano seguinte. E assim, e aí foi. Não, é legal a gente expor essa verdade dos bastidores, porque muita gente, quando vê o pós, 10 anos depois, 5 anos depois, a empresa aberta, impactando, tendo volume dentro da cidade, sendo conhecida, o pessoal pensa, foi tudo muito pensado, foi tudo muito estruturado, não teve dificuldade. Não foi nada. Eu lembro de uma cena específica que a gente estava com a reforma em andamento, problemas técnicos, porque a gente ia trocar só o piso, mas aí o prédio aqui era antigo, teve que trocar a fiação, teve que trocar o encanamento que era de ferro. Nossa. Eu estava sentada ali na calçada do lado e eu estava assim, tipo, num dia meio... Falei, nossa, isso não vai dar certo, Sim. Né?
E aí o Júnior me perguntou, por que você tá assim, desse jeito? Não era tudo isso que você queria, você ficou uma vida me falando que esse era o seu sonho, né? Ele tá se concretizando. Eu falei, então, mas eu não me sinto preparada, Sim. né? Porque estar com o fogão na beira da cozinha, desenvolver uma receita, experimentar e fazer e dar o meu amor, era o que eu sabia fazer. Perfeito. Eu sempre trabalhei, tivemos outras empresas, umas deram certo, outras não. A gente já tinha tido assim, experiência de negócio que prosperou e negócio que faliu, Sim. né? Mas sempre foi com a prestação de serviço, nunca com a venda de produto, Perfeito. sabe? E isso é muito diferente. Uhum. E eu me lembro que eu falei para ele naquele dia, eu falei, olha, o meu maior medo é que isso não dê certo, porque se isso não der certo e esse é o sonho da minha vida, o que eu vou fazer se isso não prosperar, né? Sim. Então é muito complicado, muito complexo. Mas é legal a gente ver, e é legal também a gente dividir os bate-papos, todas as etapas, né? Porque dentro de todo esse bastidor tem muito empenho, tem muita dedicação e muita dificuldade. Sim, com certeza. Porque a parte do sonho, a parte bonita A parte do sonho é sempre cor-de-rosa, né? Eu falo do que é sempre balcão um pra castelo frente, na né? Disney. Né? Mas o que você vive todo dia e o que você sofre, o que você idealiza e não consegue realizar, isso é muito pesado. Sim. Então vamos dividir nosso bate-papo em algumas etapas. Tá bom. Agora eu quero falar um pouquinho das dificuldades, da parte chata, e depois a gente vai na parte boa de novo. Tá bom. Dificuldades, então, dividindo entre alguns pilares, né? Entre financeiro, pessoas e depois a gente fala um pouquinho de marketing, vendas, ações, que é a parte boa, né? A parte legal. Sim, sim. Gestão financeira, compras, precificação, sistema. Fala um pouquinho pra gente. Tudo muito complexo e muito como difícil. Você enxerga? Tudo muito chato, tudo muito burocrático. Né? Quando a gente começou, eu achava que, enfim, eu ia realizar o sonho da minha vida, como te falei. E o sonho da minha vida era ficar com as panelas, né? Perfeito. E as coisas foram caminhando e naturalmente a vida foi me levando de novo para uma coisa mais administrativa. Né? A Zazá foi ficando, eu falo que ela fica com a parte boa, a parte da criação, a parte do marketing e a parte de organizar a gestão da cozinha em si. Tá? Mas a parte de compra, venda, pagamento, se virar para pagar a conta quando não tem dinheiro e rebolar para contratar um funcionário quando não existe um ser que se encaixe dentro do padrão que a gente existe, isso é função minha. É difícil. Então é complicado nesse sentido. E é uma dinâmica que você começa seu negócio e são vários aspectos, né? Então é o que a gente está falando, desde precificação e receita, Sim. Até você lançar tudo, pagar tudo, até você rebolar naquele dia 5 que tem muita conta. Exatamente. Então você tem que remanejar. Sim. Mas conta um pouco pra gente, no sentido de plano de ação. Que a gente sabe que a pandemia veio, ela desestabilizou todo mundo, não é um cenário que... Eu acho que a gente pode dividir. Eu brinco que existe o antes de Cristo e depois de Cristo, aqui tem pós-pandemia e depois de pandemia, né? Normal. A gente abriu a loja com um conceito Starbucks, que era o que eu tinha na minha cabeça, que unia duas coisas que eram muito importantes para mim, que eram a cozinha e a literatura, livros. Perfeito, tá? perfeito. Eu sempre estimulei muitas crianças, então a gente cresceu muito nesse ambiente de estudar, de ler, de se instruir e tal. E toda a parte lúdica também, né, da leitura. Então a gente trouxe, quando a gente abriu o ambiente, ele era, não tem acho que nada de imagem para te mostrar, mas assim, ele eram paredes bege, móveis marrom, né, e um balcão, que acho que a gente meio que inovou aqui na cidade, essa história de ter um vidro, né, a gente colocou um balcão, então as pessoas podiam pegar os livros e ler, e a gente saiu desse projeto, né, entramos na pandemia conseguindo estabilizar a loja dentro desse padrão. Legal. Tá? E veio a pandemia e tudo desmoronou, né? Sim. Na verdade, não só o mercado alimentício, mas muito mercado teve que rever custo, rever a maneira que atuava. Eu acho que tudo, foi, né? é um marco zero, vamos dizer assim, né? Se a gente pudesse separar isso. Pra gente aqui não foi diferente, a gente viu muita coisa fechando, a gente sofreu muito emocionalmente, até fisicamente a gente teve problemas, eu e a Zazá, por conta disso, ao longo do processo todo, né?
Mas a pandemia trouxe pra gente uma Madame Z nova. Uma maturidade maior em cima da Madame Z. Exatamente. A gente teve que fazer até mudanças administrativas com relação à KNAI, para poder estar aberta a forma de olhar a empresa, né? A gente teve que desenvolver novos produtos, porque eu não sei se todo mundo se lembra, mas a gente trabalhava com bolo. O nosso foco, grande foco sempre foi bolo, né? A gente trabalhava num modelo tipo amor aos pedaços, sabe? Uhum. Que era aqueles bolos inteiros que a pessoa vinha e ela escolhia o pedaço que ela queria, né? A gente pesava e era pesado no começo, depois era um pedaço determinado, mas a gente sempre fatiava o bolo na hora, né? Ele descia da cozinha pronto e vinha. Nossa, eu falei descia da cozinha, a cozinha nem existia aqui ainda. Ela vinha de um outro lugar. Olha, nossa, até me perdi. E a gente fatiava, enfim. Uhum. E aí, com a chegada da pandemia, tinha o problema da contaminação, o problema da perda, porque tudo que a gente colocava aqui vendia muito pouco, porque você tinha que fazer entrega, né? Você não tinha a porta aberta, então a perda era muito grande, né? O alimento perecível, enfim. Você fazia estoque para vender, mas exatamente. Geralmente você produzia, mas geralmente você não vendia. Então, além de você ter as despesas fixas para bancar, você ainda tinha tudo que você produzia e perdia, né? Certo. E aí veio uma grande sacada nossa, que foi o desenvolvimento das fatias slice, tá? No formato que é vendida na loja hoje. Para fazer isso, a gente teve um desenvolvimento todo de engenharia de alimentos mesmo na idealização desse produto. Era uma coisa que já estava vindo, né? Já tinha uma ideia da fatia slice. Não sei nem se existe fatia slice hoje em algum outro lugar aqui na cidade, mas a gente introduziu isso aqui e veio da época da pandemia. E com base nisso, a gente mudou toda a estruturação dos nossos produtos.